Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos a palavra do Senhor com exatidão e que também da mesma forma possamos viver a Tua palavra com exatidão. Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra venha sobre nós, trazendo conforto, consolo do Senhor para as nossas vidas, também nos encorajando para viver a Tua vontade, os Teus propósitos. Que a Tua palavra venha sobre nós, ó Deus, como um avivamento espiritual, que o Teu Espírito Santo possa também aplicar a palavra do Senhor no mais íntimo da nossa alma, pois só Tu, Pai amado, sabes o que de fato se passa dentro de nós, no nosso íntimo. Te peço, Pai amado, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para contemplarmos, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, em abril de 1521, Martinho Lutero recebe uma convocação de uma reunião que iria acontecer na cidade de Worms. Uma convocação para participar de um concílio, onde nesse concílio, nessa reunião, ali eles iriam perguntar para Lutero a despeito das 95 teses, do evangelho da graça que ele estava pregando e da justificação pela fé que ele estava anunciando. De acordo com os historiadores, o cerco já estava preparado para quando Lutero chegasse ali em Worms, todos ali pudessem pegá-lo, prendê-lo e condená-lo por heresia, na perspectiva, claro, do catolicismo romano daquela época. Até mesmo os amigos de Lutero pediram para ele não ir, porque já estava tudo preparado para condená-lo. Contudo, Martinho Lutero, ele vai até a cidade de Worms, ele vai participar desta reunião. Ele não teme os homens e nem mesmo toda aquela tribulação que o cercava. E de acordo com os historiadores, o salmo que encorajou Martinho Lutero a não temer os homens, confiar em Deus e ir para aquela reunião e defender o evangelho, a palavra de Deus, o salmo que o encorajou foi o Salmo 46. O Salmo 46. Quando a gente olha para esse salmo, nós percebemos que esse salmo ele foi escrito em um momento onde a cidade de Jerusalém estava sendo cercada pelo exército do rei da Síria, Senaqueribe, que já tinha por sua vez destruído o reino norte de Israel, Samaria, e que estava descendo para destruir o reino sul de Israel, conhecido como Judá, que tinha por capital Jerusalém. Senaqueribe com seus exércitos já haviam destruído várias cidades do sul, várias cidades de Judá. Os habitantes de Jerusalém já estavam temendo Senaqueribe de chegar ali com seu exército e destruir aquela cidade. E Senaqueribe chegou
cercou aquela cidade e começaram a ameaçar, a xingar, a zombar do povo de Deus que viviam ali na cidade de Jerusalém. Esse relato está descrito em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. João Calvino, comentando o Salmo 46, diz que é certo de que esse salmo foi escrito nesse momento de grande tribulação, quando o rei Senaqueribe está ali com seu exército para invadir a cidade de Jerusalém. Em um momento, portanto, de ameaça, de tribulação, de angústia, quando o povo temia até mesmo a morte, foi que esse salmo então foi escrito. Esse salmo faz parte aqui do segundo livro, do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é composto por 5 livros. O primeiro livro do livro dos Salmos vai até o capítulo 41. O segundo livro vai do capítulo 42 até o capítulo 72. O Salmo 46, portanto, faz parte dessa segunda parte do livro dos Salmos. Os Salmos têm várias categorias: salmos de gratidão, salmos de triunfo, Tem salmos de lamento, salmos de hinos. Esse salmo especificamente é um salmo de confiança, que expressa a sua esperança em meio à tribulação em Deus. O salmo, ele é dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, a gente percebe a presença de Deus em meio ao caos, porque o texto diz, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem. A segunda parte do salmo vai do versículo 4 até o versículo 7, quando o salmista apresenta Deus e a sua relação com a cidade de Jerusalém, que está sendo ameaçada. E a terceira parte do salmo vai do versículo 8 até o versículo 11, quando o salmista apresenta a relação de Deus com toda a criação. Sem sombra de dúvida, o salmista que escreveu este salmo, os filhos de Corá e toda aquela situação que fizeram com que eles escrevessem esse poema, era sem dúvida um resultado, primeiro, da tribulação que eles estavam enfrentando, mas também da sua esperança em Deus. É por esta razão que, em meio à tribulação, nós podemos ter esperança. Em meio às tribulações da vida, nós podemos encontrar esperança. Em meio às tribulações que o salmista enfrenta nesse salmo, ainda assim ele encontra esperança. É por esta razão que eu gostaria de trazer essa verdade para a igreja: há esperança em meio às tribulações. Há esperança em meio às tribulações. E a primeira verdade é que há esperança em meio às tribulações, porque Deus, em meio às tribulações, se revela como refúgio e fortaleza. Há esperança em meio às tribulações, porque Deus, Ele é refúgio e fortaleza. Veja o que diz no versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista aqui começa estabelecendo que Deus, Ele é refúgio e Ele é fortaleza. Em meio às tribulações, o salmista está dizendo que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza. O que significa isso? A palavra refúgio dá um aspecto defensivo, externo da salvação. Algo que é imutável, algo que Deus sempre vai estar lá, que não muda. Ele é refúgio. A expressão fortaleza dá um outro aspecto, um aspecto ativo. Ele é imutável, sempre está lá, mas Ele é fortaleza, Ele também está agindo, protegendo o seu povo, cuidando do seu povo.
É por esta razão que o salmista diz: socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, o Deus que é refúgio, o Deus que é fortaleza, o Deus que é imutável, que sempre está lá, o Deus que é fortaleza, que sempre está agindo em prol do seu povo, Ele sempre é encontrado, Ele sempre é achado pelo seu povo. O termo diz, socorro bem presente nas tribulações. Há outras versões que diz o socorro que pode ser achado. Ele é encontrado pelo seu povo. Ele não está distante do seu povo, Ele está perto do seu povo como refúgio e fortaleza, um socorro bem presente, perto de nós, que não está longe de nós, mas que está perto de cada um de nós. O salmista continua dizendo: socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos, porque nele nós encontramos esse refúgio e essa fortaleza que nós podemos chamar também de um abrigo seguro. Imagine você no meio de uma tempestade, no meio de um furacão, onde você procura algo para se esconder, para se proteger, um lugar para ficar protegido no meio de uma tempestade, no meio de um furacão. E aí o salmista está dizendo: é no Senhor que nós encontramos esse abrigo seguro. É no Senhor que nós encontramos essa fortaleza que nos fortalece dia após dia. É no Senhor que nós encontramos esse refúgio, esse abrigo seguro. Portanto, não temeremos, não teremos medo, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Veja a linguagem do salmista aqui. Ele está apresentando coisas que são firmes, não é? Você anda sobre o chão, algo que te segura, sobre a terra. Ainda que essa segurança, ainda que a terra se transtorne. O salmista apresenta também os montes. Para o habitante de Jerusalém, o monte é símbolo de fortaleza. Jerusalém fica em cima de um monte. Jerusalém, ela é também cercada por montes. De acordo com alguns estudiosos, Jerusalém é um forte natural, porque ela é rodeada por montes, de maneira que se algum inimigo quer invadir, só pode invadir pela frente, por um único lugar. E aí o salmista diz, ainda que os montes se abalem, ainda que essa fortaleza natural de Jerusalém se abale, e os montes se abalem, e no seio dos mares, ou seja, ainda que esses montes sejam lançados nos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Ou seja, o salmista está dizendo, ainda que as coisas que para nós são motivos de segurança, família, trabalho, emprego, provisão, ainda que essas coisas se transtornem, ainda que essas coisas se abalem, ainda que essas coisas vistas por nós como motivos de segurança, ainda que essas coisas se estremeçam, Deus continua sendo nosso refúgio e fortaleza. Porque, meu querido irmão, a nossa força, o nosso abrigo seguro não está no dinheiro que nós recebemos, não está no plano de saúde que nós temos, não está no emprego que nós temos, que manda o salário todo mês, não está no patrão, não está naquele servo, no trabalhador, não está nas coisas que possuímos, não está em nossa casa, não está naquilo que ganhamos, não está naquilo que conquistamos, não está nos nossos títulos, mas o nosso refúgio e a nossa fortaleza está somente no Senhor Jesus. Somente em Deus. Portanto, ainda que essas coisas se estremeçam, nós não temeremos,
Porque nós temos um abrigo seguro no Senhor. Nós temos um abrigo seguro em Deus. Portanto, Ele é o nosso socorro imutável, que intervém. Ele é fiel. Ele sempre estará conosco, mesmo nos momentos difíceis. Veja o que diz o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Por quê? Porque o nosso socorro não vem dos montes, não vem das coisas que possuímos, não dos símbolos de segurança que temos, mas o nosso socorro vem do Senhor, vem dEle. Calvino, comentando esse texto, ele diz que a nossa fé só é real e verdadeira quando ela é testada pelas provações e pelos conflitos. Portanto, em meio às tribulações, a nossa fé é testada. É por esta razão que nós devemos confiar no Senhor. Onde está a sua confiança? Talvez você fique ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Eu pergunto, onde está a sua confiança? A nossa confiança está no Deus querido, que tem cuidado de nós hoje e cuidará de nós do amanhã. A nossa confiança está no Deus que tem suprido todas as nossas necessidades, até mesmo as necessidades que não são conscientes a nós. A nossa confiança está no Deus que conhece mais a nossa alma e o nosso coração do que nós mesmos, porque foi Ele quem nos criou. A nossa confiança está no Deus que escreveu a nossa história, que é princípio e fim, e que está conduzindo a história da humanidade. A nossa confiança está no Deus eterno, que se revela nesse texto para nós como refúgio e fortaleza, como um abrigo seguro para as nossas vidas. Portanto, nós não devemos temer. Amém? Nós não devemos temer. A segunda verdade é que há esperança em meio às tribulações, porque Deus está presente em meio às tribulações. O texto continuando, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vamos ler juntos o versículo 5, vamos lá? Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Versículo 6, juntos. Bramam nações, reinos se abalam, e a terra se dissolve. Todos juntos o verso 7, que é o refrão, o coro do salmo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa segunda parte, o salmista, como falei, está apresentando aqui a relação de Deus com a cidade santa, a cidade de Jerusalém. A cidade está cercada, a cidade está sendo aqui ameaçada pelos exércitos de Senaqueribe, rei da Assíria. Veja, de acordo com os historiadores, houve um cerco na cidade, e eles começaram ali a ameaçar e até mesmo zombar do rei e do Deus de Israel. Isso está registrado especificamente em 2 Reis, capítulo 19. O historiador relatando sobre isso, palavra de Deus,
fala que Senaqueribe estava ali ameaçando a cidade de Jerusalém. E eles passaram um tempo ali ameaçando a cidade, de maneira que eles estavam esperando o povo sair para se render, porque não entrava comida, e o principal, não entrava água. E Senaqueribe sabia muito bem que na cidade de Jerusalém não tinha rio. Agora imagine, cercou, fechou a cidade, o exército esperando o povo se render, porque o povo ia morrer de sede, porque não havia rio, e a água uma hora ia acabar. Em Jerusalém, de fato, não tem rio. Contudo, quando a gente olha para a história de Israel, bem antes disso acontecer, o rei Josias fez uma reforma na cidade de Jerusalém, fazendo com que a cidade pudesse receber canos, água pelo solo, debaixo da terra, que era retirada água do poço de Gion, que ficava fora da cidade de Jerusalém. Esses canais subterrâneos, portanto, levavam água do poço de Gion para a cidade de Jerusalém. Ninguém conseguia ver, porque esses canais não eram visíveis, era no solo, subterrâneo. E aí o exército de Senaqueribe estava ali, esperando o povo morrer de sede, mas mal sabia Senaqueribe que as águas continuavam chegando por causa desses canais subterrâneos feitos pela reforma do rei Josias. A água estava chegando, a água estava indo. É por esta razão que, em meio à tribulação sobre aquela cidade, o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio de água continua chegando. Não era necessário sair da cidade, porque esses canais subterrâneos levavam água para a cidade de Jerusalém, abastecia a cidade de Jerusalém, e por sua vez abastecia também a plantação, o solo. Eles não iam morrer de fome e não iam morrer de sede. Há um rio que alegra aquela cidade. Agora, isso aponta para algo maior. Isso vai além da geografia ali de Jerusalém, porque a cidade santa, ou a cidade de Jerusalém, na antiga aliança, é símbolo da presença de Deus. O templo estava lá, a habitação de Deus estava ali, a arca estava ali, Deus está no meio dela, como diz o versículo 5, jamais, portanto, essa cidade será abalada. O texto diz no versículo 4, o santuário das moradas do Altíssimo, porque o templo da habitação de Deus estava lá. Mas eu pergunto para você, para onde ou para quem esse templo aponta na nova aliança? Para quem ou para onde essa cidade aponta no Novo Testamento? O que significa esse rio à luz do Evangelho? E quando a gente olha, meus irmãos, para o Evangelho e para a revelação progressiva de Deus, Antigo e Novo Testamento, nós percebemos primeiro que a água é símbolo do Espírito Santo, e essa água que jorra na cidade é a manifestação da presença de Deus em simbologia. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 44, diz: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, fazendo alusão ao derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Em João capítulo 7, versículo 38 e 39 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem,
pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Mas quando Cristo, irmãos, é crucificado, glorificado, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Esse rio de água viva começa a fluir e a jorrar do coração de todo aquele que crê. Portanto, essas águas que inundam a cidade de Deus, que jorram, que alegram a cidade de Deus, é uma simbologia para a ação do Espírito Santo, que é derramado não sobre Jerusalém, mas sobre a igreja do Senhor. Em outras palavras, meu querido irmão, em meio às tribulações, o Espírito Santo de Deus permanece conosco. Deus está presente na nossa vida. Há um rio que não para de jorrar. Há uma fonte em nós que não para de jorrar água, de transbordar água, e essa fonte é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus que em nós habita, que alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu pergunto para você, Deus habita ainda hoje em templos feitos por mãos humanas? Não, mas Deus habita hoje no meio da igreja. Deus habita hoje naquele que crê no Senhor Jesus. Nós somos o templo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele está presente no nosso meio. É por isso que ele diz no versículo 5: Deus está no meio dela e jamais será abalada. Isso não significa especificamente em relação à cidade de Jerusalém hoje, mas isso significa especificamente em relação à sua vida hoje, em relação à minha vida hoje, em relação à igreja do Senhor. Nós somos esse templo da habitação do Espírito Santo. Como disse o apóstolo Pedro, nós somos essas pedras vivas que recebem a presença de Deus. Todo aquele que crê, portanto, é morada, é casa de Deus. Nós somos morada de Deus, a igreja é casa de Deus. Deus habita no nosso meio, Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Pedro capítulo 4, versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Portanto, primeiro, nós somos o templo do Espírito Santo. Segundo, a presença do Espírito Santo em nós é a nossa força. E terceiro, a grande segurança da igreja é isto: que Deus habita no meio dela. Deus está em nosso meio. Nós não seremos abalados porque Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus nos fortalece. Jesus Cristo mesmo disse que enviaria o Consolador para nos consolar nos momentos difíceis da nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos consola, nos conforta. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos, meus irmãos, que nós somos essa cidade, essa casa, essa morada da habitação de Deus. É por isso que nós não seremos abalados, porque há um rio que flui do nosso interior. Você lembra, por exemplo, das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, em um momento de crise, onde ele estava preso. Ele escreve essa carta e ele diz no capítulo 4, versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Versículo 11 ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, assim de abundância como de fome. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Porque o apóstolo Paulo consegue passar por todas essas aflições, por todas essas situações?
porque Deus o fortalece, porque há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, porque é uma força que não para de fluir, o Espírito Santo de Deus em nós, habitando em nós, nos fortalecendo dia após dia. Essa, querido, é a nossa segurança. Não é em nós, não é em nossa força, mas é na força que vem do Senhor, é no braço que vem de Deus, é na presença de Deus na nossa vida. É por isso que há esperança em meio às tribulações, porque Deus está presente no nosso meio, no nosso dia a dia, nas nossas lutas. Deus está vendo, Deus está presente. Nas nossas angústias, Deus está presente. Nas adversidades que você enfrenta, Deus está presente. Ele está com você, cuidando de você, confortando você, te orientando, te encorajando, te exortando. Ele está conosco. Há esperança em meio às tribulações. Primeiro, porque Ele é refúgio e fortaleza. Segundo, porque Ele está presente. E terceiro, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Veja o que diz o versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Note que aqui é como se o salmista estivesse fazendo um convite para você, para todos nós: vinde, venham e contemplem as obras do Senhor, contemplai as obras do Senhor. O salmista agora convida o povo que está em meio à tribulação para não olhar para a tribulação em si, mas para olhar para o grande Deus, para aquele que é Senhor dos exércitos. Quando o salmista, portanto, diz no versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, desde o versículo 8 ele está apresentando essa soberania do Deus que está acima de todos os exércitos, do Deus que está acima de todos os inimigos, do Deus que está acima de todas as adversidades. O salmista, portanto, convida você a levantar a sua cabeça e olhar para Deus e ver a grandeza de Deus, enxergar e contemplar a soberania de Deus. E aí o salmista começa a afirmar as ações desse Deus que é soberano, dizendo que assolações efetuou na terra. Ele é quem põe termo à guerra, ou seja, Ele é quem põe um ponto final à guerra, até aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quando a gente, portanto, olha para a Segunda Reis e olha para a história de Senaqueribe querendo invadir ali a cidade de Jerusalém, meu querido irmão, pela ordem de Deus, todo aquele exército foi destruído. Caíram em terra, mortos, pela palavra do Senhor. Não houve guerra. Os soldados de Jerusalém não saíram para lutar. Deus apenas disse: ponto final, acabou. E aqueles inimigos que estavam lutando contra o povo de Deus foram destruídos diante do povo, pela ordem de Deus, pela palavra do grande Criador, do Senhor dos exércitos, daquele que está acima de toda e qualquer potência, daquele que está acima de toda e qualquer organização, daquele que está acima de todo e qualquer poder militar, político, daquele que está acima de tudo e de todos. Ele é quem põe termo à guerra. Ele é quem destrói os arcos de Senaqueribe. É Ele quem lança e queima os carros dele no fogo. O fogo do Senhor consumiu aquele exército
pela ordem da palavra de Deus. E é por isso que no versículo 10 é como se o salmista saísse de cena e entregasse a pena da escrita para o próprio Deus. E entra agora o próprio Deus falando na primeira pessoa do singular, dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, querido. Deus é Senhor e governa todas as coisas. Por mais que o mundo se levante contra a igreja, Deus, Ele conhece o seu povo, Ele conhece a sua igreja, Ele conhece você. É por isso que Ele diz: aquiete a sua alma, descanse no Senhor, me entrega as tuas preocupações, abandona a tua ansiedade, eu tenho cuidado de ti. É Ele quem cuida de nós, irmãos. Toda ansiedade bata em retirada em nome de Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Toda preocupação excessiva caia por terra agora, em nome de Jesus, porque Deus tem cuidado de nós. Toda angústia, toda depressão, toda tristeza, vá embora em nome de Cristo, porque Deus tem cuidado de nós. O Criador, o soberano, o governador da criação, aquele que preside todas as coisas, Ele tem cuidado de nós. Nós somos, irmãos, as meninas dos seus olhos, nós somos os seus filhos. O salmista até mesmo diz, ainda que sejamos abandonados, Ele jamais vai nos abandonar, Ele tem cuidado de nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante dessas verdades, que verdades? Que em meio à tribulação há esperança, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, porque Ele está presente, porque Ele é o Senhor dos exércitos, ou seja, Ele é soberano, está acima dos exércitos deste mundo. 3 aplicações objetivas para a nossa vida. Primeira, apesar de todo o pessimismo deste mundo, no Senhor temos segurança inabalável. Apesar de todo o pessimismo no Senhor, deste mundo, apesar de todo o pessimismo deste mundo, no Senhor temos segurança inabalável. Apesar do pessimismo que aquele povo estava enfrentando, que aqueles irmãos ali estavam enfrentando, Senaqueribe querendo invadir, ameaçando, Jerusalém ali sendo ameaçada, apesar de todo o pessimismo daquele tempo, daquele mundo, eles tinham uma confiança, uma segurança inabalável no Senhor. Apesar do pessimismo desse mundo, é a Covid-19, é a variante que chega, que vai chegando, que chega para bem longe da gente, E fique para bem longe de nós, Apesar do pessimismo desse mundo, é corrupção na política, ninguém mais pode confiar em nada. Apesar do pessimismo dos nossos dias, apesar do pessimismo que o mundo traz para nós, uma desesperança, apesar de todo esse pessimismo, igreja do Senhor Jesus, no Senhor nós temos uma segurança inabalável, no Senhor nós podemos confiar, no Senhor nós temos a convicção que Ele é refúgio e fortaleza, Ele está presente na nossa vida, Ele tem cuidado de nós, Ele é soberano, Senhor dos exércitos, tem cuidado da nossa história, da nossa vida, nós estamos seguros nele, é uma segurança
inabalável. Segurança inabalável somente em Deus, somente no Senhor. Segunda aplicação: apesar de todas as nossas tribulações, no Senhor há uma resposta para cada uma delas. Apesar de todas as tribulações, de todas as lutas que nós enfrentamos, no Senhor há uma resposta para cada uma delas. Veja, a expressão utilizada no Salmo é ainda que, e é uma expressão muito utilizada também em toda a Bíblia. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam, ou seja, ainda que, é uma tribulação. Quando a gente olha, por exemplo, para Isaías, capítulo 12, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, sejam grandes. Lembra de Abacuque? Ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto da videira minta, ainda que não haja mantimento, ainda que, mais uma vez, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que isso aconteça, há uma resposta de Deus para cada tribulação: eu me alegrarei no Senhor. Ainda que os meus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Salmo 27, versículo 10, Deus cuidará de nós. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está presente. Deus tem uma resposta para cada uma das nossas tribulações. Terceira e última verdade: apesar de todo o mal que se levante contra nós, no Senhor todo mal se converterá em um sublime bem. No Senhor todo mal se converterá em um sublime bem. O mal aqui nessa tribulação era essa pressão de Senaqueribe, mas eles foram destruídos e eles confiaram mais no Senhor. Esse mal se converteu em um bem maior. Lembra, por exemplo, de José, que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. Esse mal se tornou em um bem maior, porque lá no Egito Deus o abençoou e ele se tornou governador do Egito. E ele pôde, anos mais à frente, se encontrar com seus irmãos e ajudar o seu povo, porque ele se tornou governador do Egito. Lembra do que o apóstolo Paulo disse, escrevendo a sua carta aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que o mal se levante contra nós, no Senhor todo mal se converterá em um bem maior. De confiarmos mais em Deus, de sermos moldados pela ferramenta da tribulação para sermos mais parecidos com Cristo, de sermos lapidados em santidade para vivermos uma fé mais genuína, de procurarmos o socorro no Senhor e não nas coisas deste mundo, porque todo mal no Senhor para o povo de Deus se converte em um bem maior. Eu gostaria de concluir esse sermão lembrando novamente da história de Martinho Lutero. Você lembra? Ele foi convocado para a dieta de Worms. E ele foi inspirado no Salmo 46 para ir a essa reunião e defender o Evangelho e a justificação pela fé.
Quando ele estava chegando na cidade, um dos seus amigos se adiantou e disse: Lutero, não vai, não entra aí, porque está tudo preparado para te condenar. Lutero disse: pode ter nessa reunião tantos demônios como as telhas daquele telhado, daquela casa, e eu ainda assim eu vou, porque eu estou confiando no Senhor. Motivado pelo Salmo 46. Ele participou daquela reunião, foi interrogado por aqueles homens e defendeu o Evangelho. Ele estava com a sua consciência escrava à palavra de Deus. Deus lhe deu livramento. Ele entrou de Worms e saiu de Worms ileso, porque os anjos do Senhor acompanhavam. Motivado por essa confiança e por essa esperança no Senhor, é então que Lutero, nesse momento, por causa dessa história em Worms, escreve um hino, Castelo Forte, que diz: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Fiquemos de pé, vamos orar.